Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 7, Motivados pela Esperança. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a bênção, buscando o Espírito Santo para que nos ilumine, nos ajude a compreender a tua profecia. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Dá-nos esta compreensão que precisamos para pregar, para viver, para preparar um povo para a tua volta. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Motivados pela esperança, o verso áureo, naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25 e o verso 9. Queridos, a segunda vinda de Jesus é um dos temas centrais das Escrituras. No Antigo Testamento, a primeira vinda de Jesus era o foco, era o principal tema de todas as profecias do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a segunda vinda de Jesus é o foco. É um fio de ouro que atravessa as páginas sagradas da Bíblia. Um estudioso estimou que existem pelo menos 1845 referências à segunda vinda de Jesus no Antigo Testamento e nos 260 capítulos do Novo Testamento existem mais de 300 referências à segunda vinda de Jesus. Um em cada 25 versos do Novo Testamento menciona essa esperança. Jesus em breve virá. Depois que a reforma na Europa naufragou e foi dificultada por divisões, por conflitos, por guerras, o protestantismo criou raízes no Novo Mundo. Nos Estados Unidos da América do Norte, muitas pessoas buscaram tomar o manto da verdade, o que incluía a crença sobre a segunda vinda de Cristo. Entre as pessoas estava um fazendeiro batista chamado Guilherme Miller. A partir de seu estudo da Bíblia, ele acreditou que Jesus viria em breve em sua geração ainda. Ele começou a pregar essa mensagem, iniciando um movimento que, embora tenha enfrentado um grande desapontamento em 1844, mesmo assim ele revelou verdades que permanecem relevantes até os nossos dias. Nesta semana examinaremos por que a segunda vinda de Cristo tem alegrado os corações dos crentes ao longo de todos os séculos e como deveremos nos preparar para este grande e o maior evento de todos os eventos, a segunda vinda de Jesus. Como deveremos nos preparar para ele? A lição desta semana baseia-se nos capítulos 18 a 21 do livro O Grande Conflito. Na parte de domingo, a promessa de seu retorno. A promessa da volta de Jesus é fôlego, é oxigênio para a nossa vida espiritual. Se não fosse a esperança da volta de Jesus, não valeria a pena nem nascer neste mundo. Porque este mundo é um mundo de sofrimentos, de guerras, de lares separados. Queridos, o que é que nos dá ânimo para viver? É a esperança de que Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja para o céu. E nós vamos receber o presente, o galardão, que é uma vida eterna, sem prantos, sem choro, sem lares separados, sem guerra, sem morte. Os reformadores protestantes e os peregrinos que partiram lá da Holanda para o Novo Mundo, Estados Unidos, América do Norte, almejavam pela volta de Jesus. Eles aguardavam ansiosamente este alegre evento. John Wycliffe aguardava a vinda de Cristo como a esperança da igreja. Calvino falou sobre a volta de Jesus quando ele se referiu ao glorioso retorno de Cristo, chamando de o evento mais feliz de todos os eventos. Para os homens e para as mulheres fiéis a Deus, a segunda vinda de Cristo era algo a ser recebido com muita alegria e ainda é motivo de grande alegria para os nossos corações. Abra sua Bíblia agora e vamos ler
a promessa preciosa que saiu da boca de Jesus em João capítulo 14. O Evangelho de João, capítulo 14, vamos ver então os versos 1 até o verso 3. Este texto da Bíblia é para ser memorizado. Nós memorizamos de tanto ler. É impossível não decorar este verso, porque é a essência da nossa esperança. Aqui Jesus falou: não se turbe o vosso coração, ou seja, não se preocupe, não fique ansioso. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, e ele foi mesmo, e vos preparar lugar, e ele está preparando um lugar, virei outra vez. Isto ainda não se cumpriu, mas a nossa esperança é de que está muito próxima a segunda vinda de Jesus, o cumprimento desta frase: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja a linda promessa do nosso Salvador Jesus Cristo. Uma promessa que é pão para a nossa vida espiritual, água para os sedentos da palavra de Deus. Queridos, nós lemos também na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ver então o capítulo 4 e o verso 13 até o verso 18. Leia comigo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo está dizendo que aqueles que não têm a esperança da segunda vinda de Jesus, aqueles que não têm esperança de que os seus entes queridos serão ressuscitados, perfeitos, glorificados, aqueles que não têm esta esperança, eles vivem tristes. Tristes porque olham para a morte, olham para a sepultura como se fosse o fim de todas as coisas. Mas não é, querido amigo, meu querido irmão. A morte, a sepultura, não é o fim. Assim como a sepultura de Cristo não foi o último capítulo do cristianismo, porque o cristianismo é conhecido não pelo túmulo fechado, selado, onde Jesus estava sepultado. O cristianismo é conhecido como a religião do túmulo aberto, a religião da sepultura vazia, porque ele não está aqui, porque já ressuscitou, e ele subiu ao céu, e ele disse: eu virei, eu estou indo para o céu, mas eu vou voltar, e vou buscar vocês, eu venho buscar vocês, e levar vocês para mim mesmo. Portanto, meu querido irmão, não sejamos ignorantes com relação àqueles que já morreram, àqueles que já dormem. E o verso 14, porque se cremos que Jesus morreu, você crê que Jesus morreu por você? E que ressuscitou, você crê que Jesus ressuscitou por você e por mim? Ele morreu, ele ressuscitou. Assim também aos que em Jesus dormem, aqueles que em Jesus morrem, crendo nele, Deus os tornará a trazer. Jesus trará à vida àqueles que morreram crendo nele. Queridos, a morte não é o fim para o crente, porque existe a ressurreição. E agora leia o verso 15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, os que permanecerem vivos até a volta de Jesus não vão para o céu antes dos mortos. Deus primeiro vai ressuscitar os mortos e depois os ressuscitados juntamente com os vivos transformados. Ou seja, um só povo, um só grupo, uma só igreja, um só pastor, um só rebanho, seremos arrebatados para o céu. Os ressuscitados glorificados e os vivos transformados no abrir e fechar de olhos. Nós seremos todos arrebatados, não vamos antes dos mortos. Vamos aguardar que Jesus ressuscite os mortos. É isso que Paulo está falando aqui no verso 15, 1 Tessalonicenses 4, 15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, ou seja, não vamos antes deles, dos que dormem. E o verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, ou seja, Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Senhor, descerá do céu com alarido. Portanto, não virá em segredo,
Não é uma segunda vinda secreta. Ele virá e descerá com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia fala de duas ressurreições gerais. A primeira, dos salvos, dos que morreram em Cristo. E isto será na segunda vinda de Jesus, exatamente no início dos 1000 anos de Apocalipse 20. No início dos 1000 anos de Apocalipse 20, ocorre a segunda vinda de Jesus e a primeira ressurreição dos salvos, daqueles que serão arrebatados. Por isso são chamados de bem-aventurados, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos na segunda vinda de Jesus, eles serão transformados no abrir e fechar de olhos. Isso é o apóstolo Paulo que explica na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53. Ali diz que no abrir e fechar de olhos, os vivos serão transformados de mortais para imortais, de corruptos para incorruptos. Seremos glorificados. E agora leia comigo 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Entendendo o que Paulo está falando. Depois nós, os vivos. O verso 16 termina falando da ressurreição dos que morreram em Cristo, dos salvos. E então fala, depois da ressurreição dos salvos em Cristo, não é? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Um só rebanho, um só pastor, arrebatados juntos. Mortos ressuscitados e vivos transformados, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Nunca mais vamos nos separar de Jesus. Verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estas palavras realmente nos confortam, nos consolam. Agora eu quero ler com você também o que está em Tito. Tito, capítulo 2, e os versos 11 a 14. Abra sua Bíblia, Tito, capítulo 2, e os versos 11 a 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos, neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando, veja aqui o verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança, a bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está falando que a segunda vinda de Jesus é a bendita esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Salvador, Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Deus. Faz parte da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o verso 14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. É fácil, meu querido irmão, minha querida irmã, é fácil entender por que a crença na segunda vinda de Jesus traz tanta esperança, tanta alegria para os cristãos. Por quê? Obviamente, ela aponta para o fim do sofrimento e da morte. Não mais sofrimento. Inaugura o tempo de paz e de vida plena, vida eterna. Prevê o fim das lutas e guerras em um mundo de felicidade. Teremos um mundo de felicidade e comunhão eterna com Jesus e os redimidos de todas as eras. Em todas as épocas, a vinda do Senhor, a segunda vinda, tem sido a esperança dos seus verdadeiros seguidores. A última promessa do Salvador, no Monte das Oliveiras, de que ele viria outra vez, iluminou o futuro aos seus discípulos, encheu o coração deles com uma alegria e uma esperança tão grande que as tristezas não poderiam apagar, nem as provações ofuscar. Em meio a sofrimento e perseguição, o aparecimento
do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo foi e sempre será a bendita esperança. Quando os cristãos tessalonicenses estavam cheios de pesar ao sepultarem os seus entes queridos, que pensavam que estariam vivos para testemunhar a volta de Jesus, Paulo consolou os tessalonicenses dizendo, apontou-lhes a ressurreição que ocorreria por ocasião do segundo advento de Jesus. Então os mortos em Cristo ressurgirão e juntamente com os vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Nós vamos encontrar Jesus nos ares. Ele não vai pisar na terra na segunda vinda. Na primeira vinda, Jesus viveu 33 anos na terra. Na segunda vinda, ele nem pisa na terra, ele fica no ar. Nós seremos arrebatados para encontrá-lo nos ares. Exatamente o que diz em 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Meu querido irmão, por que a segunda vinda de Jesus é tão importante para a nossa fé? Porque sem a segunda vinda de Jesus, não valeria a pena viver, porque não teríamos esperança. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vamos ver então os versos 15 a 18. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Mas bendito seja Deus! Jesus deixou o túmulo aberto, a sepultura vazia. Ele ressuscitou, subiu ao céu, e ele vai voltar nos buscar. Aleluia! Alegre-se com esta bendita esperança. Jesus virá outra vez. Aleluia! Na parte de segunda-feira, esperando o tempo. Todos nós sabemos que Jesus vai voltar, mas nós não sabemos o dia e a hora. Isso Jesus falou em Mateus 24, 36. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Embora os reformadores acreditassem no retorno literal, visível, audível e glorioso de Jesus, essa compreensão da segunda vinda de Jesus mudou com o tempo. Hoje, os evangélicos e protestantes entendem diferente. Pregadores populares do século XIX e também do século XX e hoje do século XXI começaram a ensinar que Cristo viria para estabelecer o seu reino aqui na terra, um reino de 1000 anos. Começaram a entender que os 1000 anos de Apocalipse 20 seriam um reino terrestre de Cristo aqui na terra, com o seu povo. Queridos, mas a Bíblia diz claramente que Jesus vai arrebatar o seu povo. Nós vamos encontrar Jesus nos ares. Nós vamos reinar com Cristo 1000 anos no céu e não na terra. Na terra nós vamos viver eternamente com Cristo depois dos 1000 anos no céu. Porque Apocalipse 21, verso 1, verso 2, diz claramente que a Nova Jerusalém, a cidade santa, no final dos 1000 anos, vai descer do céu. Apocalipse 21, verso 1 e verso 2. João diz, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, descendo do céu, preparada como uma noiva se prepara para o seu marido. E João ouviu uma voz dizendo, eis aí o tabernáculo de Deus com o seu povo. Ou seja, a Nova Jerusalém vai descer do céu no final dos 1000 anos. E nós vamos viver eternamente na nova terra. Mas os 1000 anos de Apocalipse 20, nós vamos passar no céu. Apocalipse capítulo 20, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20, vamos ver então o verso 6. Apocalipse capítulo 20, o verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, a ressurreição dos salvos. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Reinarão com ele aonde? No céu.
porque só no final dos 1000 anos a Nova Jerusalém vai descer do céu. Isso está claro aqui em Apocalipse 21, verso 1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E então, verso 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Quando? No final dos 1000 anos. Até o final dos 1000 anos, a Nova Jerusalém permanece no céu, onde está o trono de Deus, mas no final dos 1000 anos ela desce para a terra, e o povo de Deus que viveu 1000 anos no céu com Cristo, desce também com Jesus Cristo, com todos os anjos, descem para a terra. Então acontecerá a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. A ressurreição dos ímpios só acontece no final dos 1000 anos, capítulo 20 e o verso 5. Apocalipse 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Os outros mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição, no começo dos 1000 anos, na segunda vinda de Jesus, ressuscitarão no final dos 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Os ímpios ressuscitam no final dos 1000 anos. Para quê? Para serem, mais uma vez, conduzidos por Satanás e cercarem a cidade santa que desceu do céu. E ao cercarem a cidade santa que desceu do céu, vai descer fogo do céu e vai queimar Satanás e todos os ímpios, exatamente como diz Apocalipse 20 e o verso 9. Aqui diz, mas desceu fogo do céu e os devorou. Meu querido irmão, esta é a promessa de Deus. Quando Cristo veio pela primeira vez como um bebê na manjedoura de Belém, poucos discerniram a sua vinda. Poucas pessoas perceberam o nascimento do Messias. Mas quando ele vier pela segunda vez, todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Abra sua Bíblia, Apocalipse 1:7. A diferença entre a primeira vinda de Cristo e a segunda. Quando ele veio a primeira vez, pouquíssimas pessoas ficaram sabendo. A Bíblia fala dos pastores de Belém, os pastores que apacentavam suas ovelhas no campo de Belém, foram avisados do nascimento de Jesus, Simeão e Ana, os magos do Oriente, pouquíssimas pessoas. Mas na segunda vinda de Jesus, todo olho o verá, olhos de amor e olhos de ódio também. Aqueles que almejam ver Jesus voltando, o verão. E aqueles que detestam Jesus também terão que ver Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Leia comigo Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra. Quantas? Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Abrindo também a Bíblia, aqui em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia e vamos ler o verso 27 até o verso 30. Mateus capítulo 24 e o verso 27 até o verso 30. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim como todos veem o relâmpago que cruza o céu, também todos verão a volta de Jesus. Verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. É impossível não perceber a proximidade da volta de Jesus, porque a proximidade da volta de Jesus será visível através de grandes sinais no céu e na terra. Haverá um grande tremor de terra, Apocalipse 6:12. E o que mais? O sol escurecerá, diz aqui, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Impossível não perceber. É o maior evento de todas as épocas. Jesus Cristo retornando para buscar o seu povo, e todos o verão. Quem ama e quem não ama, justos e ímpios, todos verão Cristo descendo do céu com poder e grande glória. Não é uma volta em segredo, não é uma volta secreta. Aqui diz
Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Quantas tribos? Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele não vem sozinho? Verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aleluia! Aleluia! A volta de Jesus será visível a todos os olhos. Olhos dos salvos, olhos dos ímpios, todos contemplarão a volta de Jesus. E aqui diz também em Atos capítulo 1, abra sua Bíblia, Atos capítulo 1, versos 9 a 11. Jesus falando da sua segunda vinda, quando ele estava subindo para o céu. Veja, aqui em Atos capítulo 1, relata que Jesus foi ao Monte das Oliveiras com os discípulos e dali ele ascendeu para o céu. Mas quando ele estava ascendendo ao céu, veja o que foi relatado aqui em Atos 1, versos 9 a 11. E quando dizia isto, vendo-o eles, os discípulos vendo Jesus, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, dois anjos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ele subiu de forma corpórea, literal e visível. Ele voltará de forma corpórea, literal e visível. Todo olho o verá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, 4 e 5. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. A volta de Jesus é comparada à vinda de um ladrão. O ladrão pega as pessoas de surpresa, e os ímpios vão ser pegos de surpresa, mas não o povo de Deus que está contando os dias em contagem regressiva, esperando a volta de Jesus, acompanhando os sinais escatológicos se cumprindo. Por isso diz Paulo, 1 Tessalonicenses 5, verso 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, na ignorância, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ao povo de Deus, aos santos do Altíssimo, a volta de Jesus não é como a vinda do ladrão. Verso 5, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Portanto, meu querido irmão, quando nós estamos estudando a Bíblia, acompanhando os eventos escatológicos, os sinais proféticos dos últimos dias, em contagem regressiva, olhando para o céu e dizendo: vem logo Jesus, apressa-te Jesus Cristo, volte logo buscar o teu povo. Nós estamos nos preparando para a chegada do esposo. O esposo é Jesus. A esposa é a igreja. A esposa é formada, é composta por todos os santos do Altíssimo. Todos nós que estamos olhando para o céu e ansiando e orando, ora vem Senhor Jesus. Esta é a bendita esperança que Deus colocou em nosso coração. Aleluia! Na parte de terça-feira, Guilherme Miller e a Bíblia. Queridos, Guilherme Miller, ele tinha a Bíblia, um lápis, um caderno e ele consultava também um dicionário. É bom quando você pode consultar um dicionário. Quando você não entende alguma palavra na Bíblia, busque o dicionário para saber o que significa palavras difíceis. Queridos, a Bíblia explica a Bíblia. Este foi o princípio adotado por Guilherme Miller. Assim como os reformadores, com a ajuda de Deus, redescobriram a verdade sobre a justificação pela fé em Cristo no tempo de Martinho Lutero, a santificação pela fé no tempo de João Wesley, Guilherme Miller também foi um instrumento de Deus para redescobrir a verdade sobre como será a volta de Jesus. Ao estudar as Escrituras, Miller descobriu um Jesus que o amava mais do que ele poderia imaginar. E com a Bíblia, uma caneta
e um caderno. Começou a ler Gênesis e continuou na compreensão de cada passagem. Ao comparar verso com verso, ele permitiu que a Bíblia explicasse a Bíblia, porque a Bíblia é a melhor intérprete de si mesma. Nós lemos em Isaías 28 e o verso 10. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 28 e o verso 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Guilherme Miller percebeu que, comparando um verso da Bíblia com outros versos da Bíblia, comparando textos do Antigo Testamento com textos do Novo Testamento, ele poderia compreender a Bíblia, porque a Bíblia se explica por si mesma. Nós lemos também em João capítulo 16. Quando Jesus Cristo subiu ao céu, ele não deixou seus discípulos órfãos. Ele disse: não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o guia na verdade, no descobrimento da verdade. João capítulo 16, vamos ver então o verso 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para ser o guia da verdade, o Espírito de verdade, porque não fala de si mesmo, mas ele chama a atenção nossa e ele tem o foco em Jesus Cristo. Tudo o que ele ouviu de mim, ele anunciará para vocês. Verso 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O Espírito Santo nos ajuda a entender a Bíblia. A Bíblia também nos fala na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 19 a 21. Temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. A estrela da alva é uma referência à segunda vinda de Jesus. Enquanto estamos na terra, nós estamos estudando a Bíblia como sendo a palavra de Deus e entendemos que ela é uma luz que ilumina em lugar escuro até que o dia da alva apareça, a volta de Jesus aconteça. E o verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não é você e nem eu interpretando a Bíblia do nosso jeito. Não é a igreja que interpreta a Bíblia, não é o Papa que interpreta a Bíblia, mas a Bíblia é a melhor intérprete de si mesma. Deus não permite que nenhum ser humano interprete a Bíblia. Verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Está percebendo? A profecia não é produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isto quer dizer que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escreverem é o mesmo Espírito Santo que iluminará a sua mente quando você estiver estudando a Bíblia com meditação e com oração. Quando Guilherme Miller comparou verso com verso, os mistérios da Bíblia foram abertos a ele. Ele procurou a verdade como alguém que busca um tesouro escondido e ele foi recompensado. O Espírito Santo abriu a palavra de Deus ao seu entendimento, ele examinou as profecias com a mesma diligência com que estudava as outras passagens bíblicas. Vamos abrir a Bíblia agora em Daniel capítulo 1 e o verso 17. Daniel capítulo 1, verso 17, diz que Deus deu conhecimento, entendimento, discernimento para Daniel e os seus companheiros. E o mesmo Deus de Daniel está disposto a dar para você conhecimento e discernimento para compreender as verdades bíblicas. Leia comigo Daniel 1,17. Ora, a estes 4 mancebos, os 4 jovens hebreus em Babilônia, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. É Deus que dá o entendimento. Se você encontra alguma passagem difícil de entender, é Deus que vai ajudá-lo. É Jesus que vai derramar o Espírito Santo sobre você e abrir a sua mente, abrir os nossos olhos,
para que entendamos as partes difíceis da Bíblia. Ainda em Daniel capítulo 2, vamos ver agora o verso 45. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Foi Deus que deu a Daniel entendimento para explicar a profecia da estátua de ouro, cabeça de ouro, peito e braços de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro, em parte de barro, e a pedra que foi lançada sem mão, destruindo a estátua. Foi Deus que deu o entendimento para Daniel explicar este sonho para o rei Nabucodonosor. Por isso aqui no verso 45, Daniel está dizendo: o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Deus conhece o futuro. Deus conhece o fim desde o princípio. E as profecias nos revelam, abrem as cortinas do futuro para que saibamos o que vai acontecer nos próximos anos. Todos os acontecimentos escatológicos que antecedem, que precedem a segunda vinda de Jesus estão revelados nas profecias de Daniel e de Apocalipse. Agora abra a sua Bíblia em Apocalipse 1. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 e vamos ver os versos 1 até o verso 3. Apocalipse capítulo 1 e os versos 1 até o verso 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. É Deus que toma a iniciativa sempre de se revelar, de se mostrar. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Está falando das coisas que aconteceriam. É dali para frente. É dos dias de João para frente, para o futuro. As coisas que brevemente devem acontecer. Você não pode estudar o Apocalipse com os olhos voltados para o passado. O Apocalipse descerra as cortinas do futuro para você. As coisas que brevemente devem acontecer. E pelo anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê a Bíblia, pesquisa a Bíblia com oração, recebendo a iluminação do Espírito Santo. Os símbolos proféticos em Daniel e Apocalipse não estão fechados em mistério, não. Deus nos deu em sua palavra para nos preparar para os eventos que em breve ocorrerão. Miller entendeu que a profecia era o seu melhor intérprete. Os símbolos são esclarecidos pela própria Bíblia. As bestas de Daniel capítulo 7, o leão, o urso, o leopardo, o animal terrível, esses 4 animais representam 4 reinos. As bestas representam reinos. Isto está em Daniel capítulo 7 e o verso 17 e o verso 23. O vento, em profecia, representa destruição. Jeremias capítulo 49 e o verso 36. A água, em profecia, representa povos e nações, multidões. Uma mulher, na profecia, representa a igreja. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. A mulher representa a igreja de Deus. Meu querido irmão, as profecias de Daniel e de Apocalipse são dadas em linguagem simbólica, sendo que um dia em profecia significa um ano, assim como está em Números, capítulo 14 e o verso 34, Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Um dia em profecia significa um ano. Quando Guilherme Miller aplicou esses princípios de interpretação, ele ficou surpreso com o que descobriu em relação ao que acreditou ser o momento do retorno de Cristo. Guilherme Miller se dedicou ao estudo da Bíblia e foi dirigido pelo Espírito Santo. Meu querido irmão, a revelação progressiva de Deus não parou com Moisés, não parou com os valdenses, não parou com John Wycliffe, ou com Martinho Lutero, ou com João Wesley. A revelação progressiva de Deus também não parou com Guilherme Miller, também não parou com Ellen Goldwyn. Meu querido irmão, a revelação progressiva é evidente quando nós estudamos a Bíblia.
Guilherme Miller entendeu as profecias, mas não completamente. Alguma coisa ele não entendeu. Queridos, mas Deus continua guiando através do Espírito Santo. Hoje, aqueles que com sinceridade de coração, com oração, com humildade, buscam a compreensão da sua palavra, Deus derrama o Espírito Santo e Ele está disposto a iluminar a sua mente, derramar sobre você o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade. Aleluia! Na parte de quarta-feira, os 2.300 dias de Daniel 8:14. Abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 8 e o verso 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Queridos, uma tarde e uma manhã é a expressão bíblica para um dia. Nós lemos isso em Gênesis capítulo 1. Quando você leu Gênesis 1 todinho, você vai encontrar ali repetidas vezes, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia, e foi a tarde e a manhã do segundo dia, e foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Tarde e manhã se refere a um dia. Mas aqui está falando em profecia. A tarde e a manhã significa um dia, mas um dia em profecia equivale a um ano. Isso você pode ler em Números capítulo 14 e o verso 34. Números 14, 34 diz, segundo o número dos dias em que espiastes desta terra, 40 dias. 40 dias os 12 espias espiaram a terra que manava leite e mel, mas voltaram com um relatório muito pessimista, negativo. Por cada dia, um ano. Aqui diz, espiastes esta terra 40 dias. Por cada dia, um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Foram os 40 anos que o povo de Israel andou pelo deserto, até que os incrédulos morressem, e aqueles que não eram incrédulos puderam entrar na terra prometida. Queridos, o princípio dia, ano está na Bíblia. Foi Jesus quem deu este princípio dia, ano. Guilherme Miller observou que os eventos preditos se cumpriram. A Bíblia fala de profecias de tempo profético e a Bíblia fala de profecias de tempo literal. Por exemplo, os 400 anos, mencionados aqui em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, vamos ver então o verso 13. Leia comigo, Gênesis 15 e o verso 13. Então disse a Abraão, saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-losão e afligi-losão 400 anos. Os 400 anos que Deus disse para Abraão, que a sua descendência ficaria como escravos lá no Egito, eram 400 anos literais ou proféticos? Obviamente foram 400 anos literais. Então a Bíblia tem profecias de tempo literal. Outro exemplo de profecia de tempo literal está em Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 25. Jeremias capítulo 25 e o verso 11 e 12. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Verso 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia. Esta profecia de 70 anos, em que o povo de Deus permaneceria exilado lá em Babilônia, presos em Babilônia, sem poder voltar para a terra prometida. Queridos, estes 70 anos eram literais ou proféticos? Tempo literal. Portanto, a Bíblia tem profecias de tempo literal e profecias de tempo profético. Como é que nós sabemos quando a profecia é de tempo profético? Quando é tempo profético, Deus usa uma forma incomum de se falar. Percebam, abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 8 e o verso 14. Daniel 8:14, veja a forma como Deus falou. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Deus aqui usou uma forma incomum de se falar. Essa é uma profecia de tempo profético, um dia valendo um ano. Portanto, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Outra profecia de tempo profético, que é falada de uma forma incomum, está em Daniel 7, verso 25.
e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Tempo, tempos e metade de um tempo. São 3 anos e meio. 3 anos e meio proféticos, que são 1260 anos. Portanto, queridos, Guilherme Miller percebeu que na Bíblia existiam profecias de tempo literal, mas existiam também profecias de tempo profético. Quando nós lemos Marcos capítulo 1, verso 15, pegue a sua Bíblia e leia comigo. Marcos 1,15. Aqui diz, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que tempo é este que a Bíblia diz aqui, o tempo está cumprido? Existia um tempo para a primeira vinda de Cristo? Será que existia um tempo para a primeira vinda de Cristo? Certamente que sim. Deus não faz as coisas de qualquer jeito, bagunçadamente, desorganizadamente. Não, Ele tem um tempo. Deus não se atrasa e Deus não se adianta. Jesus não nasceu em qualquer tempo. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. É isso que Gálatas 4:4 menciona. Abra sua Bíblia em Gálatas 4 e o verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus não nasceu nem antes e nem depois do tempo. Ele nasceu no tempo certo. A Bíblia chama de plenitude dos tempos. Então, meu querido irmão, quando a Bíblia diz que cumprido o tempo, é porque existia um tempo profético no calendário de Deus, que apontava para o nascimento do Filho de Deus na terra, como nosso Salvador. Ao estudar as profecias, Guilherme Miller começou a comparar verso com verso, e ele concluiu que se Deus tinha um calendário profético que apontava para a primeira vinda de Jesus, certamente Deus também tem um calendário que aponta para a segunda vinda de Jesus. Meu querido irmão, a primeira vinda de Jesus, ela está repleta de profecias no Antigo Testamento. Dezenas e dezenas de textos do Antigo Testamento apontam para a primeira vinda de Jesus. Por isso, quando Guilherme Miller estudou Daniel capítulo 8, a profecia de Daniel capítulo 8, e ele percebeu que aqui está falando de um tempo. É um tempo profético muito longo. É um tempo profético de 2.300 anos, porque 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Queridos, por que Deus deu esta profecia de 2.300 anos? Qual é o evento que ocorreria no final destes 2.300 anos? Aqui diz, Daniel 8,14, e ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, ou seja, até o final dos 2.300 anos, e o santuário será purificado. O santuário será purificado. Infelizmente, Guilherme Miller não entendia a doutrina do santuário. Queridos, quando nós não entendemos a doutrina do santuário, fica faltando alguma coisa para entender completamente a profecia. Porque aqui está falando que no final dos 2.300 anos, o santuário seria purificado. A ideia comum que existia entre os teólogos naquele tempo de Guilherme Miller era de que o santuário era a Terra e que o santuário que deveria ser purificado deveria ser o planeta Terra, que seria purificado com fogo na segunda vinda de Jesus. Então Guilherme Miller entendeu que o final dos 2.300 anos estava apontando para a segunda vinda de Jesus, quando a terra seria purificada com fogo. Mas, queridos, a Bíblia não diz que a terra é o santuário. Mas Guilherme Miller entendeu perfeitamente a questão do tempo da profecia. Os 2.300 anos, ele percebeu que Daniel não entendeu esta profecia. Quando ele leu Daniel 8:27, perceba, Daniel 8:27, Daniel fala claramente que ele não entendeu a profecia. Leia comigo o verso 26 e o verso 27. Daniel 8:26 e 27. E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra, ou seja, fecha a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá.
Era uma visão para o tempo do fim, daqui a muitos dias. Verso 27, e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, que não havia quem a entendesse. Daniel não entendeu a parte da visão do capítulo 8, que falava dos 2.300 anos. E foi com relação a esta visão que ele não entendeu, que ele estava orando para poder entender. Por isso, em Daniel capítulo 9, verso 20 em diante, diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, o mesmo Gabriel que deu para ele a visão do capítulo 8, a parte dos 2.300 anos que ele não tinha entendido, Gabriel novamente veio até Daniel. Isso está relatado aqui no capítulo 9, verso 21. Estando eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Gabriel foi claro: Daniel, eu vim para explicar a visão para você. Que visão? A visão que ele não entendeu? Qual a visão que ele não entendeu? Das 2.300 tardes e manhãs? Porque seria uma visão para um tempo no futuro. E agora, no verso 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Meu querido irmão, o anjo Gabriel veio até Daniel em resposta à sua oração para explicar a visão que ele não entendeu. Das 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos. E o anjo Gabriel começou explicando para Daniel que aquela profecia de 2.300 anos, ela começaria com um período de tempo menor. Deus separou, Deus cortou, Deus separou dos 2.300 anos 70 semanas. 70 semanas são 490 dias proféticos, são 490 anos. Deus separou os 490 anos iniciais daqueles 2.300 anos. Os 490 anos iniciais foram separados para o povo de Israel, 70 semanas. Essa foi a explicação que o anjo Gabriel deu para Daniel. Aqui diz o verso 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 70 semanas estão separadas para o teu povo, Daniel. Meu querido irmão, o que nós temos aqui no capítulo 9, verso 24, é a explicação que o anjo deu, de que as 70 semanas é a porção de tempo pequena, cortada dos 2.300 anos. É a primeira porção da profecia. E o anjo explicou ainda no verso 25. Leia comigo Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Jerusalém estava destruída. Então o anjo deu o ponto de partida da visão. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel entendeu que a profecia das 70 semanas, que fazem parte dos 2.300 anos, esta profecia começaria com a ordem para restaurar, para reedificar a cidade de Jerusalém. Queridos irmãos, usando este princípio de que a Bíblia explica a Bíblia, Guilherme Miller foi compreendendo a profecia dos 2.300 anos. Entenda que o grande desapontamento, a grande decepção em 1844 não dizia respeito ao tempo profético. A compreensão da profecia estava completamente correta com relação ao tempo
dos 2.300 anos, quando deveria começar e quando deveria terminar. A decepção, o desapontamento em 1844 ocorreu porque eles não entendiam o que significava a palavra purificação do santuário. É isso que eles não entenderam. Portanto, meu querido irmão, o mesmo Deus que estava conduzindo a mente de Guilherme Miller na compreensão da profecia, ele está disposto a ajudar você também a entender a profecia, porque a revelação da verdade é progressiva. Não parou naquele tempo. Deus continua progressivamente revelando suas verdades proféticas. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a linha de tempo profética mais longa, o maior período profético da Bíblia, 2.300 anos. A primeira parte desses 2.300 anos, o anjo disse, são as 70 semanas cortadas dos 2.300 anos. 70 semanas, 70 vezes 7, são 490 dias literais, mas aqui são 490 dias proféticos. 490 anos, separados para o povo de Israel entrar no programa de Deus e se preparar para receber o Messias. Porque o final destas 70 semanas, a última semana das 70, mostra exatamente o ministério de Cristo na terra. O batismo de Jesus Cristo no ano 27 e a morte de Jesus no ano 31. Isso foi revelado na profecia das 70 semanas. Ocorreria exatamente na última das 70 semanas. O batismo e morte de Jesus ocorreriam exatamente na 70ª semana. Queridos, o anjo disse para Daniel, no capítulo 9, verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então Deus colocou o ponto de partida, a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Agora vamos a Esdras. Esdras capítulo 6. Em Esdras capítulo 6, você vai descobrir que existiram 3 ordens, 3 decretos para restaurar Jerusalém. Aqui diz, Esdras capítulo 6 e o verso 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao mandado de Ciro. Vejam o primeiro decreto para restaurar Jerusalém, o mandado de Ciro, e depois de Dario, e depois de Artaxerxes, rei da Pérsia. Queridos, no ano 537 foi o decreto de Ciro para o povo deixar a Pérsia e voltar para Jerusalém. Mas o decreto de Ciro não completou a reconstrução de Jerusalém. Então veio um segundo decreto de Dario, no ano 519. Mas também esse segundo decreto não completou a reconstrução de Jerusalém. Então veio o terceiro decreto de Artaxerxes, em 457 a.C., e este completou a construção de Jerusalém. E queridos, este é o decreto que marca o início das 70 semanas, ou seja, o início dos 2.300 anos. Nós lemos aqui sobre o decreto no capítulo 7, verso 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel e dos sacerdotes e dos levitas e dos cantores e dos porteiros e dos netinins e no ano 7º do rei Artaxerxes, ou seja, no 7º ano de Artaxerxes, e foi quando Esdras veio de Babilônia para Jerusalém. O verso 8, e no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano deste rei. Artaxerxes começou seu reinado em 464, e o 7º ano cai em 457 a.C. Este é o ano em que começou a profecia dos 2.300 anos, com a ordem para restaurar Jerusalém. Queridos, nessa profecia, Daniel predisse que desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, ou seja, até que Jesus fosse ungido, porque Messias quer dizer ungido. Até o Messias significa até a unção do Filho de Deus. O Filho de Deus foi ungido publicamente quando ele saiu das águas batismais.
E a pomba desceu do céu, representando o Espírito Santo. E a voz do Pai foi ouvida, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos, isso ocorreu no ano 27, depois de Cristo. Então, nessa profecia, Daniel predisse que desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, ou seja, até o batismo de Jesus, seriam 69 semanas, 483 anos. Visto que o decreto foi emitido no outono de 457, os 483 anos vão se estender até o outono do ano 27 depois de Cristo. A palavra Messias, como dissemos, significa ungido. No outono do ano 27 depois de Cristo, ele foi batizado e recebeu a unção do Espírito Santo, quando o Espírito Santo, em forma de uma pomba corpórea, desceu até Jesus. Depois do batismo, Jesus foi levado para o deserto. Mateus capítulo 4, verso 1 diz que depois que ele foi batizado e foi ungido pelo Espírito Santo, ele foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. Isso está em Mateus capítulo 4, verso 1. E ali ele permaneceu no deserto por 40 dias. Meu querido irmão, quando Jesus voltou do jejum de 40 dias, ele iniciou o seu ministério. O ministério de Cristo foi depois do batismo e depois dos 40 dias de jejum. Ele estava ungido, possuído pelo Espírito Santo. Ele começou a pregar o Evangelho, dizendo: o tempo está cumprido. Quando Marcos capítulo 1, verso 14, verso 15 diz: o tempo está cumprido, se refere ao tempo da profecia. Eram 490 anos separados para o povo de Israel, até o Messias. E agora o tempo se cumpriu, porque Jesus foi batizado, foi ungido. E agora ele iniciou o seu ministério de 3 anos e meio. Começou em 27, com o batismo. E durou até a sua morte no ano 31. 3 anos e meio de ministério. Queridos, Jesus saiu pregando o Evangelho, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1, 14 e 15. Na primavera do ano 31, depois de Cristo, no meio da última semana profética, porque a última semana profética durou do ano 27 até o ano 34. No meio da última semana, exatamente no ano 31, Jesus Cristo foi morto, foi tirado, foi crucificado. O sistema de ofertas que apontava para o Cordeiro de Deus cessou. A cortina, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo, rasgou de cima e embaixo, mostrando que agora não tinha mais valor. Agora o tipo se encontrou com o antítipo. Agora o santuário da terra saiu de cena e agora entrava em cena o santuário celestial, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus do santuário celestial. No santuário da terra, os animais morriam, mas no santuário celestial, a oferta de Deus não era um animal, era o seu próprio Filho, provido para a nossa salvação. Meu querido irmão, nós lemos aqui em Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9 e o verso 27. Daniel capítulo 9 e o verso 27. Leia comigo. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. A última semana das 70. Ele firmaria um concerto com muitos por uma semana. A última semana. Na primeira metade da última semana seria o ministério de Jesus Cristo na terra. 3 anos e meio. Do ano 27 ao ano 31. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. A oferta de sacrifícios e de manjares no santuário da terra terminou exatamente no ano 31, com a morte de Cristo, quando ele morreu na cruz, o véu rasgou de cima e embaixo. E no ano 70, General Tito cercou Jerusalém e a cidade foi destruída e o templo foi destruído, não ficando pedra sobre pedra. Meu querido irmão, a profecia se cumpriu. A última semana das 70 não vão se cumprir agora no tempo do fim. A última semana das 70 se cumpriu no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. As 70 semanas, ou 490 anos,
destinadas aos judeus terminaram no ano 34 com a morte de Estevão. No ano 34, 3 anos e meio depois da morte de Jesus, foi a morte do primeiro mártir cristão, Estevão. Quando Jesus morreu no ano 31, faltavam 3 anos e meio para se completarem os 490 anos. Os 490 anos terminaram no ano 34. Portanto, a última semana, a 70ª, de 7 anos, foi do ano 27 ao ano 34. Eles continuaram pregando o evangelho em Jerusalém, na Judéia, até o ano 34. E então Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado. E então Saulo, o apóstolo dos gentios, foi convertido. Se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. Os 2.300 anos têm uma primeira porção de tempo que são 490 anos separados para o povo judeu, que foi do ano 457 até o ano 34 depois de Cristo. No ano 34, Israel deixou de ser a nação escolhida. Eles rejeitaram o Messias. E o evangelho começou a ser pregado para os gentios. Converteu-se ali o apóstolo dos gentios, Paulo. E queridos, do ano 34 para frente, o evangelho foi sendo pregado e espalhado para todo o mundo. Quando nós comparamos o gráfico que está na sua lição, veja na parte de sexta-feira o gráfico que está na lição, o gráfico dos 2.300 anos. Ali mostra claramente que os 2.300 anos começaram em 457 a.C. e que a primeira porção de tempo de 490 anos se estendeu até o ano 34. A partir do ano 34, nós precisamos contar mais 1.810 anos. De onde saíram estes 1.810 anos? Quando você pega 2.300 anos e diminui 490, restam 1.810. Se os 490 anos duraram de 457 até o ano 34, você pode então somar ao ano 34 mais 1.810 e você chega a 1.844. Até 2.300 tardes e manhãs, disse o anjo, e o santuário será purificado. Em 1844, começaria a purificação do santuário. Qual foi o engano? Qual foi a razão do desapontamento em 1844? Guilherme Miller e os demais pastores, todos eles entendiam que o santuário seria a terra e que a purificação do santuário seria a volta de Jesus queimando o planeta Terra. Mas a Bíblia não diz que o santuário é a terra. O santuário da terra acabou quando Cristo morreu na cruz e foi destruído no ano 70. Em 1844 não existia mais santuário na terra, mas existia o santuário celestial. Por falta de compreender o santuário celestial, a doutrina do santuário celestial, foi que existiu o desapontamento de 1844. A profecia está na questão de tempo, na matemática, está plenamente correta. Mas o evento que ocorreria em 1844, ali houve uma compreensão equivocada, porque eles se deixaram levar pela tradição profética. A tradição profética dizia que o santuário era a terra. Nós precisamos cuidar com a questão de tradição. Quando todo mundo diz, quando todo mundo pensa que é assim. Não, meus queridos. A revelação progressiva da verdade continua até hoje. Nós precisamos entender hoje a profecia melhor do que entenderam naquele tempo. Em 1844 começou a purificação do santuário, o santuário celestial. A festa da purificação do santuário celestial é a 6ª festa do santuário celestial. A primeira festa do santuário celestial foi a da Páscoa, quando Jesus morreu na cruz no dia 14 de Nisan, do ano 31. A segunda festa do santuário celestial foi a festa dos pães asmos. Jesus Cristo transformou a festa dos pães asmos na festa da ceia do Senhor. E a festa das primícias. A terceira festa do santuário da terra é a terceira festa do santuário celestial. Ela ocorria no dia 16 de Nisan. E o que aconteceu no dia 16 de Nisan? Jesus ressuscitou. Ele morreu no dia 14,
permaneceu o dia 15 todo no sepulcro, ressuscitou na manhã do primeiro dia, do dia 16. Portanto, a festa das primícias aponta para a ressurreição das primícias dos mortos. Quem são as primícias dos mortos? Jesus Cristo e todos os que ressuscitaram com Jesus. Mateus 27, versos 51 a 53. Meu querido irmão, a quarta festa no Santuário da Terra era o Pentecostes. E esta é a quarta festa do Santuário Celestial, que acontecia 50 dias após a festa das primícias. Jesus ressuscitou no dia 16 de Nisan, contando 50 dias, nós chegamos no dia do Pentecostes, a festa do Pentecostes. O que aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus? Jesus foi entronizado no santuário celestial. Ele ungiu o santuário celestial e ele enviou o Espírito Santo, que foi derramado em forma de chuva temporã sobre a igreja que estava reunida e pedindo o batismo do Espírito Santo. E então vem a quinta festa. A quinta festa do Santuário da Terra era a festa das trombetas, o primeiro dia do 7º mês. E esta é a quinta festa do Santuário Celestial. Queridos, isto aconteceu por volta do ano de 1830. Eles advertiram o mundo do juízo que estava por vir. Eles entendiam que seria a volta de Jesus, mas não, seria o juízo celestial. Por quê? A festa das trombetas do Santuário da Terra consistia em 10 dias. Durante 10 dias as trombetas eram tocadas, preparando o povo para a chegada do dia do juízo, que era a festa da expiação, a sexta festa. A sexta festa, a festa da expiação, era antecedida por 10 dias em que as trombetas eram tocadas, preparando o povo para o dia do juízo, o dia da expiação, o dia 10 do 7º mês. Portanto, meus queridos, a pregação de Guilherme Miller e de todos os seus pastores pregadores prepararam o mundo para o dia do juízo, que começou em 1844. E, queridos, começou pelo juízo dos mortos. Os mortos começaram a ser julgados em 1844. Foi quando Jesus Cristo penetrou no Santíssimo do Santuário Celestial. Ele recebeu da mão do Pai o livro selado com 7 selos. Apocalipse 4 mostra a sala do juízo com o trono de Deus cercado por 24 outros tronos. Apocalipse 5 mostra o Pai assentado no trono segurando um livro selado com 7 selos, mas ninguém podia abrir o livro. Então o capítulo 5 de Apocalipse, verso 5, Deus diz para João: eis aí o leão da tribo de Judá, porque ele morreu e venceu para poder abrir o livro selado com 7 selos. Apocalipse 5, 7 mostra Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, entrando até o Pai no Santíssimo e pegando da mão do Pai o livro selado com 7 selos. E o capítulo 6, 7 e 8 mostra Jesus abrindo o livro selado com 7 selos. Os 7 selos mostram as 7 fases do selamento do povo de Deus. Os 7 selos mostram as 7 fases do selamento do povo de Deus. E, queridos, começou com o juízo dos mortos e vai passar para o juízo dos vivos quando a lei dominical for aprovada e o sinal da besta for mundialmente implantado no lugar do sinal de Deus. O sinal de Deus é o sábado, o 7º dia da semana. O sinal da besta é o 1º dia da semana. Todos terão que fazer uma decisão, ou a favor dos mandamentos de Deus ou a favor dos mandamentos papais. Quem receberá o sinal de Deus e quem receberá o sinal da besta? Cada um terá que fazer uma escolha inteligente, consciente, mas o selamento e julgamento dos vivos não vai começar em segredo. Deus vai anunciar. Deus anuncia através dos tremendos sinais proclamados ali no 6º selo. Apocalipse 6:12. Haverá um grande tremor de terra, escurecimento do sol, lua em sangue, queda das estrelas, ilhas se movendo dos seus lugares e o céu se recolhendo como um pergaminho, e todos saberão que é chegado o tempo do juízo dos vivos para receberem o selo do Deus vivo, ou então o sinal da besta. Nós estamos vivendo no período da 6ª festa do Santuário Celestial.
E a sexta festa do santuário celestial só vai terminar com o julgamento dos vivos e o fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça ocorre exatamente na abertura do sétimo selo, quando Jesus faz a última grande intercessão. Apocalipse 8, verso 3 e 4. Jesus faz a última grande intercessão e então enche o incensário de ouro com fogo do altar e o lança sobre a terra. Apocalipse 8, verso 5. E quando ele lança o incensário sobre a terra, ele diz: está feito. Quem está salvo, está salvo. E quem está perdido, está perdido. Então as trombetas começam a soar. Então as trombetas começam a tocar, trombeta após trombeta. Apocalipse 8, verso 6 em diante. Meu querido irmão, estas são as revelações da verdade presente. Deus revelará a verdade presente para estes dias, para ser proclamada no mundo todo, preparando o mundo para o juízo dos vivos, para receberem o selo do Deus vivo e não o sinal da besta. Bendito seja Deus, porque Ele incumbiu você, incumbiu a mim, de proclamarmos o alto clamor, que vai resultar numa conversão de multidões para Jesus Cristo. Aleluia e aleluia. Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. É o meu desejo, é a minha oração. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelas profecias tão claras, profundas, que o Espírito Santo revelou para os teus servos no passado e que o Espírito Santo continua revelando para os teus servos no presente. Todos nós somos teus servos. O Senhor não faz acepção de pessoas. Todo aquele que clama em oração, em humildade, receberá a iluminação do teu Espírito para entender, para viver e para pregar esta mensagem. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos e volte logo, Jesus, nos buscar, pois em teu nome pedimos. Amém e amém. Fique, meu querido irmão, com a paz de Jesus. Amém.